e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 7 de dezembro. O ano passou rapidamente, nós convivemos com essa pandemia, estamos terminando o ano, sofrendo muitas perdas humanas, muitas vidas foram ceifadas, mas nós estamos aqui agradecendo a Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado. Por isso devemos render graças e nós o faremos agora nessa oportunidade. Curve a sua fronte e agradeça a Deus porque Ele tem guardado e protegido a sua vida, a minha vida, a nossa família. Pai, queremos te agradecer e te bendizer por essa oportunidade. Quando nós abrimos o nosso coração para agradecer, para te bendizer, para te glorificar, pela maneira como o Senhor tem nos protegido e nos abençoado em meio a essa pandemia. Que nessa manhã, mais uma vez, Tu fales ao nosso coração, através da exposição de toda a Tua palavra, para alimento do nosso coração, para fortalecimento do nosso espírito. É o que nós te pedimos, mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos os nossos telespectadores que nós estamos realizando um estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos dos Apóstolos, ele também trata de Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja e Atos missiológicos. Portanto, você, durante esse período, está aprendendo como nós devemos ler o livro de Atos, considerando essas 4 ações: Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo e Atos missiológicos. Todos estão relatados no livro de Atos. O Espírito Santo veio para a igreja, está na igreja e com a igreja. E nós continuamos escrevendo a história da igreja. Até enquanto estivermos aqui, nós estamos escrevendo, através do livro de Atos, a história da igreja. E alguém já disse que o livro de Atos é o único livro no Novo Testamento que continua em aberto, porque a igreja ainda está aqui fazendo a sua história. Portanto, logo mais estaremos realizando a continuidade desse estudo. Quero lembrar a toda a comunidade e a toda a sociedade campinense. A Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, situada às margens do Açude Velho, ao lado daquela belíssima ornamentação natalina, estará realizando no dia 25 um musical natalino. Só que nós temos que respeitar as autoridades na área da vigilância sanitária, que recomenda a nossa igreja, o nosso templo, tem capacidade para comportar no máximo 300 pessoas, e todas elas com distanciamento, proteção da máscara facial, asepsia das mãos e também aferição da pressão. Então, se você desejar participar do nosso musical natalino, sempre às terças-feiras, nos 2 expedientes, você pode fazer a sua reserva, ou aos sábados, primeiro expediente, pelo fone 083 3341 2962, repetindo, 083 3341 2962. E também estamos promovendo, durante esse período, uma cesta básica para as famílias pobres. Muitas delas não têm sequer uma cesta de Natal. E nós estamos lutando para que nós possamos atender a uma boa quantidade, a uma boa representação de famílias que realmente estão precisando, mormente essa crise, desemprego,
e elas estão precisando, estão necessitadas de que nós dividamos o nosso pão. Então, se você quiser, você poderá, através do telefone 083-3341-2962, fazer a sua doação ou a sua generosa oferta para as famílias terem pelo menos um Natal em que nós nos sintamos agradecidos a Deus por podermos dividir o pão nosso de cada dia. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com a primeira parte sobre Atos do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, nós encontramos a igreja sofrendo os primeiros embates, depois da morte de Estevão. Os cristãos estavam muito acomodados, satisfeitíssimos, cheios de visões, revelações, manifestações do Espírito Santo, não tem coisa melhor. Mas nos diz que foi preciso vir o quê? Complete em você que está em casa, uma provação ou perseguição. E aí eles foram dispersos, eles foram espalhados. Eles que estavam só em Jerusalém, chegaram até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bendita perseguição, porque levou a igreja realmente a sofrer uma explosão demográfica e se espalhar, de modo que os cristãos, aonde chegavam, pregavam e anunciavam Jesus. Prestem atenção, irmãos. O Espírito Santo de Deus foi dado para a igreja, ficar com a igreja, na igreja, exatamente para dar força na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da perseguição, e os cristãos realmente, por causa do nome de Jesus, sofrerem e até chegarem a pagar com a própria vida, como disse o apóstolo São Paulo. Vejam também um fato importante aqui, quando em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8 que eu citei, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos e uns varões piedosos. Foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Nós temos hoje liberdade demais nesse país. Privilégios que em países da janela 1040, onde não há permissão, onde não há liberdade de expressão religiosa, eles dariam tudo para ter um segundo, como nós temos, com toda a liberdade, para prestarmos culto e adoração a Deus. A semana passada eu vi uma matéria lá daquele país chamado Dragão Vermelho, cujos cristãos, se viessem a negar adorar ao Criador, a Deus ou a Jesus, deixariam de receber uma cesta básica. Isso é perseguição, isso é provação, isso é tribulação. Mas muitos cristãos mesmos estão pagando um preço caro, porque não têm a liberdade como nós temos. É bem verdade que agora, por causa dessa doença, nem todos realmente estão se sentindo seguros de sair de casa. Mas você chega no dia de feira, lá na feira central, você vai ver as multidões lá em busca de gêneros alimentícios. Você chega em qualquer caixa econômica, na época de receber aquele auxílio, as filas são quilométricas. Veja, em busca de coisas materiais, em busca de pão material, em busca de tantas outras coisas, ninguém se preocupa de contrair, de ser infectado por essa doença. Somente aqueles que buscam a Deus é que às vezes encontram um pretexto para dizer: eu não vou à igreja. Nós estamos, num certo sentido, sofrendo um tipo de perseguição, e uma perseguição
sobre o aspecto de ser muito camuflada, ao ponto dos cristãos estarem se sentindo intimidados para não estar na casa do Senhor. Veja um fato importante aqui também, em Atos, capítulo 9, versos 10 a 25, quando Ananias chegou para o Senhor e quis questionar com Deus. O Senhor disse: olha, vai à rua chamada direita, a casa de um curtidor, e lá tu encontrarás um homem a quem tu irás evangelizar. Estou aqui traduzindo, chamado Saulo. Observe, irmãos, nos versos 10 em diante do capítulo 9, que Ananias argumentou com Deus e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Depois de ter tido aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Agora veja o argumento de Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que é que nós entendemos quando lemos uma passagem como esta? É que Deus nos leva muitas vezes a situações de sermos provados. Qual é o grau da nossa confiança? Qual é o grau da nossa dependência? Até onde nós suportamos sofrer por amor àquele que deu a sua vida por nós. E diga-se de passagem, a igreja começou lá no livro de Atos dos Apóstolos, e o Senhor havia dito lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, como não prevaleceu até o presente momento e nem vai prevalecer. Nem Satanás, com todas as hostes infernais, vão fazer com que a igreja pare de crescer, ou com que a igreja ela tenha suas portas cerradas. Em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer situação na história da igreja, houve momentos de perseguição, de lutas, porém, em todas elas, alguns chegaram a pagar a sua própria vida por causa do nome de Jesus. A exemplo do que Paulo dissera, que eu li para vocês, aquela profecia de Ágabo, que usou o seu próprio cinto e disse: o que eu liguei aqui dos pés às mãos, o dono desse cinto farão com ele quando chegar em Jerusalém. E Paulo sabia do que estava sendo dito a seu respeito. Em toda a época, desde a antiguidade, aqueles que são fiéis a Deus, ou que procuram agradar, andar e viver na presença de Deus, sofrerão e padecerão perseguições. Vou citar aqui alguns exemplos lá do Velho Testamento. Daniel, diante do desafio de se dobrar diante de uma imagem, ele disse: jamais, jamais. Está lá em Daniel capítulo 3, versículos 15 a 18. Aliás, essa passagem aqui fala de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que estavam sendo ameaçados de serem lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E o rei Nabucodonosor havia dito: vocês, se não se dobrarem para adorar a imagem que eu erigi, vocês sabem, vocês vão ser lançados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E nos diz a palavra
que eles disseram, ele perguntou: quem é o Deus que vai livrar vocês? Eles disseram: saiba tu, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Porém, se Ele não quiser, saiba tu, ó rei, que nós não vamos encurvar diante desse ídolo, diante desta imagem. Daniel sofreu uma experiência parecida no reino de Dário. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos para buscar a Deus. E por causa da inveja, os sátrapas fizeram com que o rei Dário assinasse, promulgasse um decreto que aqueles que não buscassem, não invocassem, não se dobrassem diante dele, enquanto os tamborins tocavam e os instrumentos de sopro e de flauta, aquele que não obedecesse seria lançado dentro de uma cova de leões. E Daniel foi provado. Agora observem, ele havia dito: o teu Deus a quem, Dário disse, o teu Deus a quem tu continuamente serve, certamente te livrará. Ele tinha podido livrar dos leões. Meus irmãos, vocês conhecem o resto da história. Daniel saiu são e salvo. Nem cheiro de fumaça, aquela catinga de fumaça quando se queima coivara, ficou na sua roupa, nem na sua capa. E o rei disse: não foram, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram 3 que nós colocamos, eu vejo 4. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, nos diz a palavra que Daniel orava, e ele não foi sequer arranhado por uma unha de um daqueles leões. Ser fiel a Deus não quer dizer que você vai ter sombra e água fresca. Ser fiel a Deus, pode ficar se preparando, pode estar preparado, que vem luta, vem provação, vem perseguição para provar a sua fé. E somente aqueles que têm realmente nascido de novo, somente aqueles que têm uma experiência com Deus, somente aqueles que têm a pessoa do Espírito Santo em suas vidas, é que estarão prontos para sofrer todo e qualquer tipo de provação. Paulo disse, conforme nós lemos: eu estou pronto tanto para viver como para morrer, por amor do nome de Jesus. Policarpo nos diz a história que ele morreu cremado vivo. Não é aquela cremação que quando a pessoa morre, bota dentro de um caixão e entra lá, como eu já vi, presenciei, a pessoa entra lá numa sala para ser cremada, a pessoa já está morta. A cremação de quem já morreu já está morta. Mas Policarpo foi queimado vivo por causa do nome de Jesus. Pedro, o apóstolo enviado aos judeus, Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, ambos sofreram todo tipo de perseguição. Pedro estava preso porque havia operado um milagre, um coxo foi curado. Mas ele, enquanto estava preso, nos diz a palavra que a igreja orava por Pedro. Pedro estava lá no cárcere preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus inquietou, despertou, mobilizou, moveu a igreja para que eles estivessem de joelhos, orando, clamando, para que Pedro fosse salvo de não ser executado. A igreja estava em oração. Está lá em Atos capítulo 3, versos 23 a 31. E nos diz também que enquanto eles oravam, numa outra ocasião, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês estão vendo que ação
do Espírito Santo era ininterrupta, constante, presencialmente falando, ininterruptamente, desculpe eu fazer essa redundância, ele estava presente em tudo, nos mínimos detalhes. O Espírito Santo, meus irmãos, está presente, amém? Está atuante na igreja, com a igreja, para a igreja. E é por isso que nós vamos ver lá em Atos capítulo 9, versículo 31, onde lemos: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, a Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia. Eu vou repetir esse texto, vale a pena. Estou citando Atos 9:31. O Espírito Santo estava presente e atuante na igreja, com a igreja e para a igreja, porque em Atos 9:31 nos diz o texto que a igreja na verdade tinha paz. São seis coisas que a igreja possuía, que a igreja desfrutava. A igreja tinha paz por toda a Judeia, a Galileia e Samaria, edificando-se, segundo o verbo, e caminhando, terceiro, no temor do Senhor, quarto, temor do Senhor, e no conforto, quinto, do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, a igreja precisa de viver esses dias primitivos. Igrejas há hoje que para crescer tem que fazer uma cruzada, tem que convidar um pregador de renome. Igrejas há hoje que para que ela venha a ter um crescimento, que eu não digo crescimento, é inchaço, faz de tudo, mas se esquece de buscar a direção, a presença atuante do Espírito Santo, a começar da minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A igreja crescia no conforto do Espírito Santo, sofrendo perseguição, provação, tribulação, todo tipo de luta. Na Bíblia, na linguagem popular, que eu quando preparo, me dedico a pesquisar e estudar, eu examino várias edições da Bíblia. Na Bíblia popular diz assim: enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, e cresciam em força e em número, apesar de todas as perseguições. Os cristãos aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quando você estiver passando por alguma tribulação, por alguma provação ou perseguição, se você não tiver capacidade de resistir ou de suportar, é porque você talvez não discerniu que aquela foi uma maneira, um modo como o Espírito Santo de Deus estaria provando a sua segurança, as suas convicções, a sua fé, a sua firmeza. Paulo e Silas haviam exorcizado uma moça que era adivinhadora. Está lá em Atos capítulo 16, versos 16, 17 e 18. A moça dava grandes lucros para os seus senhores, através da adivinhação. E nos diz a palavra, que Paulo, todas as vezes que passava por ela, ela dizia assim: vede estes homens que vos anunciam o Evangelho, a palavra, ou anunciam a Jesus, são santos homens de Deus. Esses que sempre passam por nós, são santos homens de Deus. Ela não estava mentindo, ela estava fazendo uma declaração autêntica, verdadeira. Paulo e Silas eram homens de Deus. Agora observem uma coisa: Satanás, de tantas vezes quantas eles passavam por essa moça, e ela dizia isso, ela era usada por Satanás para
que os apóstolos se envaidecessem, ficassem orgulhosos e tomassem para si a glória que só pertence ao Senhor. Jesus mesmo diz: a minha glória não darei a outrem. E foi por isso que Paulo disse para aquela moça que estava possessa por uma legião de demônios: o Senhor repreendeu através do apóstolo São Paulo, mandando que aqueles demônios que tomavam posse daquela moça para serem usadas como espírito de adivinhação, fossem exorcizados dela. E aí a moça ficou sem força, sem poder nenhum para curar, nem para adivinhar mais nada, fazer mais nada. Os senhores, quando tomaram conhecimento disso, delataram, denunciaram contra as autoridades, contra Paulo, contra as autoridades, por ele estar impedindo que eles tivessem um crescimento, né, que era rentável para eles. E Paulo e Silas foram presos, debaixo de perseguição. Observem, irmãos, que eles estavam sendo duramente castigados, foram açoitados, foram presos, tanto Pedro quanto Paulo e Silas. Mas nos diz a palavra que lá na prisão, à meia-noite, enquanto eles estavam presos, Paulo e Silas cantavam, oravam e louvavam a Deus, debaixo de perseguição. Sabe, irmãos, debaixo de perseguição, eu vejo muita gente murmurando, eu ouço muita gente até blasfemando, eu ouço até pessoas dizer assim: eu conheço fulano, vizinho, não sei quem lá, da família, que não é crente e não está passando por nada, e eu, enquanto eu, que sou um servo de Deus, busco a Deus, leio a palavra, tenho esperança e confiança nesse Deus que tudo pode, estou debaixo de provação ou tribulação. Lembre-se, a Bíblia diz: todas as coisas concorrem, colaboram, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos e desígnios. É que você não está discernindo, é que você não está tendo um entendimento pelo Espírito Santo, o tipo de provação que você esteja passando na sua vida. Então observem que o Espírito Santo, ele foi enviado para que nós, todos os cristãos, fôssemos provados, e ao sermos provados, nós iríamos realmente dar provas da nossa fidelidade. Em segundo lugar, também nós fomos cheios do Espírito Santo desde o início da igreja, para que debaixo de provação e perseguição nós não desperdiçássemos as oportunidades de testemunharmos. E foi isso que aconteceu nos dias em que, Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, os cristãos, por onde passavam, debaixo de perseguição, debaixo de toda a tribulação, eles anunciavam Jesus Cristo, pregavam o Evangelho, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito para testemunhar, meus irmãos, e evangelizar, se fazia presente, porque os cristãos entendiam que aquela provação, que aquela tribulação, que toda sorte de perseguição vinha, mas que o Espírito Santo de Deus estava dando força. Exemplo de Paulo, o Ágabo pegou o cinto, colocou no seu sapato e puxou assim e disse: o dono desse cinto, do jeito que eu estou fazendo, farão quando ele estiver em Jerusalém. Os cristãos disseram: não, Paulo, não pensa assim, fica aqui, não vá. Paulo disse: eu estou pronto, tanto a viver como a padecer por causa do nome de Jesus. Acredito, telespectador, que você há de convir o motivo pelo qual, como sempre eu tenho dito, fazemos essa abrupta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a continuidade desse estudo. Desejo a todos um bom dia, uma semana abençoada e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por